Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso Educação em Tela. Há presentes que vão além daquilo que carregam em si, somente de uma lembrança, de uma consideração, no caso, pela passagem ainda do meu natalício, recebi na véspera do centenário de nascimento de Paulo Freire um presente significativo, que foi a obra Cartas a Paulo Freire, que inclusive traz um texto da minha amiga, professora, escritora e poetisa Kilmara. E essa obra, evidentemente, chega num momento especial, que é exatamente a véspera em que nós comemoramos, fazemos memória à figura, ao ícone da educação brasileira, que é Paulo Freire. Por isso, hoje nós conversaremos exatamente sobre a pessoa de Paulo Freire e a sua importância para a educação brasileira. Inconfundivelmente, Paulo Freire é quase que uma unanimidade. A gente diz quase que, porque é claro que nem sempre todos agradam a todos o tempo todo. Parece redundante, mas, sobretudo no momento em que a figura de Paulo Freire, enquanto educador, e os seus pensamentos, as suas ideias, são vilipendiadas, nós precisamos rememorar este homem, sua importância, sua história e suas contribuições ainda tão presentes para a educação brasileira. O centenário de nascimento de Paulo Freire é, para todos nós, educadores, um momento de reflexão, mas também um momento de resistência. Por isso, o centenário de nascimento de Paulo Freire, que nasceu na cidade do Recife, no estado do Pernambuco, em 19 de setembro de 1921, nos traz essa reflexão sobre os caminhos que a educação passa atualmente e o legado de Paulo Freire e suas contribuições enquanto pensador da educação. O Paulo Freire, enquanto educador, nos trouxe boas perspectivas para o ensino-aprendizagem e mexeu com as estruturas, inclusive do processo de alfabetização e de letramento. A sua experiência com trabalhadores agrícolas, rurais, na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, onde em 40 horas conseguiu alfabetizar 300 trabalhadores, implica-nos em um desafio ainda nos dias atuais, em que, infelizmente, temos índices elevados de analfabetismo. Paulo Freire foi considerado patrono da educação brasileira, para a alegria de muitos, para a tristeza de alguns, que ainda hoje tentam retirar dele esta importância e este título. E aí, algumas questões podem vir à tona, como, por exemplo, o porquê de Paulo Freire ter sido consagrado como patrono da educação brasileira. Basta que façamos uma visita rápida à sua biografia e veremos lá os seus feitos e a importância deste nome e deste homem para a história da educação brasileira e mundial, pois ele é um dos brasileiros e um dos poucos brasileiros que ostenta 41 títulos de doutor honoris causa, títulos estes outorgados pelas diversas faculdades espalhadas em todo o mundo, como na Europa, também nas Américas, e este homem certamente ostenta tantos títulos e é lembrado como referência não por si só,
mas por sua obra, que é, sobretudo, um grande e inegável contributo à educação. Algumas das obras de Paulo Freire são sempre revisitadas por todos aqueles que buscam neste pensador a experiência de alguém que, no chão da escola, na simplicidade da vida, e uma vida até um tanto que franciscana que vivia Paulo Freire, não ostentando aos títulos, não querendo as honrarias, os méritos, mas sempre preocupado em encarnar sobre si a figura do professor, do mestre, daquele que ensina. Por isso, Paulo Régulos Neves Freire é tão importante para a educação brasileira. Algumas frases célebres de Paulo Freire ainda hoje são retomadas em diversas obras no Brasil e no mundo para evidenciar os seus estudos, as suas pesquisas, aquilo que ele pôde desenvolver enquanto processo educacional. Quando escutamos da voz de Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda, parece que cabe como uma luva para os tempos atuais. É preciso sim que a educação seja a mola propulsora da nossa sociedade. E é por isso que nós temos que seguir, assim como fez Paulo Freire, com resiliência, com resistência e com capacidade de transformar as dificuldades naquilo que ele chamou não de um predicado, não de um sujeito, não de uma experiência abstrata, mas ele chamou de um verbo, esperançar. Não ter uma esperança passiva, calada, mas esperançar de forma ativa, a trabalhar, a modificar pela educação a sociedade que queremos, a sociedade que almejamos, uma sociedade igualitária e que viva os princípios educacionais de Paulo Freire, inclusive porque estes princípios ficam patentes quando nós observamos, por exemplo, apenas cinco lições de Paulo Freire que podem e devem ser por todos nós uma bandeira, uma luta. A educação para a cidadania. Sobretudo em tempos difíceis, tempos de crise, de falta de representatividade, a educação precisa sim formar o cidadão. A educação precisa formar o cidadão consciente, crítico, capaz. Por isso que é tão importante que nós tenhamos uma educação para a cidadania, para o bem, para a justiça social, para a igualdade, para a equidade de gênero, de ideologia e de tantas coisas que são próprias da nossa sociedade e que merecem de nós atenção. Aprendizagem significativa e contextualizada. Como é importante que entendamos o processo de alfabetização e letramento de forma significativa, não distante do nosso povo, da nossa gente, da realidade, não distante daquilo que convivemos, não distante daquilo que o educando, que o aluno traz enquanto bagagem. E isso tudo precisa ser levado em conta quando, no processo do ensino-aprendizagem, o professor se entende como um mediador, não como um mero transferidor de conhecimentos, mas como alguém capaz de intermediar esse processo. E neste processo ganha o aluno, ganha o professor. Aprende o aluno, aprende o professor. Coisas como autonomia e escuta ativa são lições
ainda muito presentes e necessárias na visão de Paulo Freire e que devam ser por nós também assumidas. A autonomia, dar ao educando, dar ao aluno a capacidade de que ele seja sujeito, protagonista da sua própria história, e ele possa, assim, entendendo-se enquanto sujeito, como protagonista, ser partícipe desse processo. E aí, essa escuta ativa nos lembra da necessidade que temos, não de impor as coisas, não de impor através de regramentos, de normas engessadas, mas escutar. E escutando, ser capaz de ajudar o processo, sem julgamentos, sem a crítica pela crítica, mas buscando sempre o melhor, buscando sempre essa capacidade de mudança, de transformação da realidade. Ação local, impacto global. No mundo globalizado, no mundo midiático, numa educação cibernética em que vivemos, numa comunicação célere, é impossível que nós não aprendamos de Paulo Freire em que a ação local tem sim um impacto global. Isso não se traduz apenas quanto às questões sociais ou somente às questões ambientais, não. Tudo que façamos tem sim um impacto. Primeiro, no meu lugar, onde existo, onde vivo, onde posso transformar. E depois, evidentemente, isso terá um impacto global. Porque será visto, porque será experimentado, ou de forma empírica ou de forma teórica, mas esse impacto ocorre de forma global. Costumo sempre dizer que nós não podemos nos entender como uma ilha, isolados, circunscritos, mas precisamos e devemos ser um arquipélago, um conjunto de ilhas, e assim teremos uma ação local com impacto global. Políticas públicas integradas. Engana-se quem pensa que Paulo Freire pensava apenas educação. Não, pensava educação, mas linkada com a saúde, com a cidadania, com o direito, com as questões da democracia, da liberdade, do bem-estar coletivo. Por isso essas políticas precisam ser integradas, porque somos seres plurais. E essa pluralidade de pensamento, de sentimento, nos faz entender da necessidade de que as políticas, sobretudo as políticas públicas, independente da esfera governamental, elas precisam ser em rede, precisam ser integradas para serem complexas, para serem convexas e para serem cada vez mais políticas que levem ao cidadão, mais do que somente ao educando, mas ao cidadão a pensar, a lutar e a construir a sociedade que todos nós desejamos. Certamente muitas outras implicações e contribuições de Paulo Freire estão sempre presentes na educação. Seria impensável nós deixarmos passar em branco essa data tão especial do centenário de nascimento do educador, do filósofo, do pensador, do humanista Paulo Freire, porque todos nós respiramos e queremos, inspirados em Paulo Freire, dizer sempre: a educação é possível, pública, gratuita, de qualidade, uma educação libertadora, transformadora e que dê ao educando autonomia, altivez, voz, protagonismo,
Espero que você tenha entendido o porquê de nós celebrarmos e valorizarmos a figura deste intelectual, deste pensador, deste cientista da educação, Paulo Freire, e como isso implica também na vida da nossa sociedade nos dias atuais. Tão necessário quanto celebrar o centenário de nascimento de Paulo Freire, é importantíssimo que continuemos a desbravar os caminhos, as possibilidades, as oportunidades de termos uma educação como nós almejamos. Muito obrigado. Se você curtiu o nosso vídeo, comenta lá nas redes sociais, nas minhas redes sociais particulares, pessoais, mas também do Grupo Patuense. Vamos difundir o pensamento da educação, vamos conversar sobre educação e vamos sempre colocar-nos à disposição para construir uma educação de qualidade que engloba a todos nós. E você, nesse processo, é tão importante quanto Paulo Freire foi no passado. Hoje, nós somos aquilo que Paulo Freire foi à sua época. Resistência, luta. Viva Paulo Freire, viva a educação brasileira.